Que a graça de nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Criador e a comunhão do Santo Espírito Vivificador estejam convosco, irmãs e irmãos de nossa querida comunidade parceira em Schweig. Quando eu me preparava para a mensagem sobre o texto de Colossenses, proposto para este domingo cantate, domingo em que celebramos conjuntamente, encontrei vários impulsos, várias formas de leitura e de interpretação do texto de Colossenses 3, 12 a 17. Encontrei desde alegorias cotidianas quanto ao bem vestir, até noções pragmáticas de como viver em sociedade. São muitas fontes e uma diversificada gama de possibilidades, dado que o texto de Colossenses 3, 12 a 17 é extremamente rico em sua dimensão metafórica. Assim, passo a compartilhar o texto propriamente dito. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham um amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. Até aqui o texto proposto para refletirmos conjuntamente. No meu percurso diante deste texto, eu divido a mensagem que lhes trago em duas partes: contexto e texto. Vamos ao contexto. A jovem comunidade cristã de Colossos, no período a que nos remete a perícope que nos reúne, estaria sendo estimulada a crescer diante de Deus e diante da realidade circundante, cultivando aquilo que recebeu de Cristo, ou seja, cultivando o perdão, a graça, sabedoria, amor e paz. Buscava-se na novíssima comunidade cristã, com sua segunda geração de discípulos e discípulas de Jesus, um convívio que promovesse a ajuda mútua e a evangelização de quem com estes discípulos e discípulas convivia. Muitas revelações eram experimentadas desde o batismo. A ideia de que no sacramento que promovia a integração ao corpo de Cristo, o neófito, a pessoa recém-batizada, se despia da sua condição pregressa e revestia-se de uma nova humanidade. Essa ideia começa a afirmar-se num convite ao encorajamento pessoal e ao trabalho conjunto de edificação do corpo-comunidade, na vivência concreta em Cristo.
vestir-se de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportar-se e perdoar-se mutuamente, do mesmo modo que o Senhor nos perdoou, vestir-se com amor, com a paz de Cristo reinante no coração, permanecer na palavra de Cristo, era, pois, a consolidação da entrega, a realidade de ser membros e membras de um mesmo corpo. Seguindo na leitura contextual, é notório que Colossos e diversas outras comunidades da época viviam em crise, rodeadas de incertezas. Foi para ajudar as comunidades a sobreviver a essas crises que certamente nasceu a Escritura aos Colossenses. Nasceu para ser apoio e luz num período de inseguranças quanto à continuidade da caminhada. Embora seja chamada de carta, Colossenses, assim como Efésios, é um tratado teológico pastoral. Mais do que se referir apenas a questões bem específicas de uma determinada comunidade, Colossenses é um documento circular e circulante escrito para as igrejas da Ásia Menor, igrejas que começavam a surgir e estavam imersas em exigentes e rigorosas práticas ascéticas, como a observância de festas anuais, mensais ou dos sábados, culto a anjos, abstinências várias, algo que nos leva a compreender que aquelas primeiras comunidades inculturavam-se de costumes e crenças greco-romanas. Além de tudo, a população sofria com a exploração econômica imposta pelo imperialismo romano. Colossenses, assim, não só serviu para as comunidades daquela época, para as primeiras comunidades cristãs, mas se encaixa muito bem em nossos dias. Nos versículos que antecedem os versículos da nossa reflexão, o apóstolo conclama os colossenses a abandonarem a velha natureza e se vestirem com uma natureza nova, despojada do velho ser humano e revestida de um estado de ser completamente novo. Isso porque aos poucos os próprios colossenses perdiam de vista o significado de seu batismo, de modo que o depois, em muitos casos, era a mesma coisa que o antes. Essa, aliás, é a grande tentação e o maior risco de quem se diz cristão ou cristã: transformar o projeto de Deus em nada, de modo que aderir ou não a Cristo Jesus seja a mesma coisa e tenha os mesmos resultados. Vamos ao texto. A mensagem do texto de Colossenses nos convida a receber alegremente o presente do batismo em nossa vida e a usufruir este presente a cada dia do nosso viver. Sabedores no coração da dádiva que é o batismo, então no dia a dia estaremos crescendo em sabedoria e em graça diante de Deus, da comunidade e da realidade que nos cerca. Ao abandonarmos a roupagem da velha natureza humana e assumirmos a nova natureza, o foco é Cristo e sua palavra, tanto na vida individual quanto na vida comunitária. O texto que lemos nos mostra a identidade da pessoa cristã, ou seja, a sua roupagem mais original, aquilo que o próximo, aquilo que a pessoa que está caminhando conosco pode ver,
aquilo que significa ser uma pessoa batizada. Notemos, antes de tudo, que o ser humano novo, renovado pelo batismo, é também um ser de relações com as pessoas e com Deus. E o lugar de relações novas é a comunidade. É nela que aos poucos vai aparecendo uma nova imagem do próprio Deus e um novo tipo de arranjo social. Ali na carta que lemos está escrito: vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Aqui a concepção e metáfora de veste é bastante interessante, porque a nossa paciência, a humildade, a misericórdia são como vestes vistas instantaneamente por quem nos olha, por quem nos encontra no caminho da vida. Seguindo na ideia de que na comunidade, a partir do chamamento e do pertencimento a Deus, somos novas criaturas e também a comunidade se faz nova, lembramos de Bonhoeffer, como bem expressou: há uma diferença entre o amor absoluto de Deus e a realidade da história, porém, estas duas grandezas são unidas, correlatas. Para Bonhoeffer, o amor é o cumprimento e, ao mesmo tempo, a negação de todas as realizações de justiça na história. Este pensador nos apresenta o amor como tendo duas facetas: o amor recíproco, que consiste em atender ao próximo dentre as possibilidades da história, e o amor sacrificial, que é o amor absoluto, incontestável de Jesus Cristo Deus na cruz. O amor ocorre na história, mas se situa na perspectiva final, nas coisas últimas do reino de Deus. O amor recíproco é sempre uma oportunidade para inserir o amor de Deus na história, e a força que permite viver destemidamente o amor recíproco nas contingências da história provém sempre do amor sacrificial de Jesus. Assim, a nova humanidade para a qual indica o texto que lemos tem como referência Jesus de Nazaré, que viveu de maneira nunca igualada a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência. Revestir-se da nova condição é o mesmo que revestir-se de Cristo. E significa, em primeiro lugar, entrar no dinamismo de uma nova criação, em que vamos nos renovando à imagem do Criador. E ser imagem de Deus é o que dá verdadeira dignidade a todos e a cada um dos seres humanos. Não é à toa que no texto que lemos é o amor que une tudo perfeitamente. O amor é como que se costurasse todas as vestes que constroem a nova criatura, que identificam a nova criatura. Pelo amor, todas as barreiras que dividem e discriminam desaparecem. Falemos, pois, não por último, de uma perspectiva perigosa deste texto bíblico. Por vezes, o texto de Colossenses 3, 12 a 17 pode ser lido de uma forma moralista. Muitas vezes é como se fosse possível nós decidirmos entre paciência e impaciência, entre bem ou mal, entre bondade e misericórdia.
Existe uma diferença, pois, entre moral e entre ética. A meu ver, o texto bíblico nos remete ao comportamento ético e não moral. O texto que lemos não é um catálogo moral, porém um conjunto de procedimentos que decorrem da confiança, da certeza no coração de que pertencemos a Cristo Jesus. A moral prevê certo e errado. A ética prevê bem e mal. A moral é uma conduta específica e normativa. Já valores éticos são princípios, frutos de reflexão sobre ações e normas de conduta. Norma é cultural e temporal, agora valor é universal e atemporal. Por isso é que nós dizemos que há uma renovação nos modos de pensar, há novas relações e valores firmados em Cristo Jesus a partir do batismo. E o texto, então, de Colossenses passa a ter uma perspectiva ética. O ponto de referência para acabar com discriminações, enfim, o ponto de referência que nos leva à superação do pecado é a prática de Jesus, sua morte, seus ensinamentos e sua ressurreição. Está escrito: cada um perdoe o outro do mesmo modo que o Senhor fez. E, acima de tudo, vistam-se com o amor, que é o laço da perfeição. O que torna uma comunidade, o que torna uma pessoa, o que torna um grupo humano perfeito, não é a ausência de falhas e limites, mas a capacidade de amar sem medidas, apesar dos limites e das falhas. O Evangelho, queridos irmãos e irmãs, é uma fonte de transformação do mundo, não somente com vistas ao futuro, mas também no presente, mediante a nossa participação na ação transformadora contínua de Deus. Vejam bem, mediante a nossa participação na ação divina, não mediante a nossa ação. Karl Barth diz bem: o Evangelho não é uma mensagem religiosa sobre a divindade da humanidade, nem sobre como a humanidade pode se tornar divina. Nós bem poderíamos ler assim o texto de Colossenses. Porém, Barth diz: o Evangelho é a proclamação de um Deus absolutamente distinto do ser humano. O autor do texto que lemos, o autor da perícope de Colossenses, de todo o livro de Colossenses, sabe muito bem disso. Por isso exorta para que a palavra de Deus habite ricamente em nós, a partir do fato sacramental do batismo. Devemos nos instruir, nos aconselhar, louvar a Deus e ser gratos e gratas de coração, algo que a dimensão pedagógica da comunidade nos auxilia muito. Ora, assim, o texto que lemos é muito claro. O texto diz: você recebeu o presente do batismo. E há, então, o convite para que possamos vivenciar esta dádiva. Tudo, mas tudo mesmo, provém de Cristo. Quando reconhecemos isso, expressamos este reconhecimento por meio de um revestimento. Vestimos-nos de outra forma. Nos identificamos ao mundo de uma forma absolutamente nova e libertadora. Que assim seja. Amém.